Avançando, meu aluno, vamos agora trabalhar a administração pública. Já trabalhamos o Estado, vamos trabalhar a administração pública. Evidente que nesse seu material você observou que o tema a ser trabalhado seria Estado, Governo e Administração Pública. O governo, na verdade, você já vem de forma implícita o conceito, né? Quando você pensa em governo, você pensa em direção. É exatamente assim que você tem que visualizar. Eu vou usar aqui algumas telas brancas para que a gente possa enfrentar o tema de maneira bem tranquila. Então, numa primeira tela branca, eu vou trabalhar o governo e a administração pública. Num segundo momento, eu vou pegar a organização administrativa, né, com a denominação Estado Gerencial Brasileiro, e vou mostrar para você onde está a administração pública que nós vamos enfrentar agora, e já vou te dizer como é que vai ser o curso daqui para frente, tudo bem? Então me acompanha aqui na telinha. Bem, o próximo tópico a trabalhar seria o governo. É importante você visualizar, imaginando que aqui seja seu estado, olhando para a parte interna dele, você teria o governo e teria abaixo do governo a administração pública. Lembrando para você que a escolha das políticas públicas se dá pelo governo. A administração pública, ela na verdade é um instrumento do governo. E o que nós vamos estudar agora é a administração pública, esse instrumento do governo que implementa a política pública de maneira que o povo tenha uma efetividade, uma satisfação na política implementada. Então, quanto a governo, você pode ter a ideia de chefia, de direção do teu país. Tranquilo? Então, é assim que você tem que visualizar o governo. Avançando ainda no tema, eu gostaria que você conseguisse visualizar os momentos que nós vivemos, né? Momentos históricos. Nós passamos pelo chamado liberalismo, nós passamos pelo estado do bem-estar social e após dar uma olhada para o passado, hoje nós vivemos um estado chamado Estado Gerencial. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer alguns comentários sobre o que está ali no quadro, para que a gente possa avançar no tema administração pública, você compreender o que você está estudando. Se você não tiver uma compreensão histórica do que nós estamos vivendo, fica difícil estudar o direito administrativo. Tudo bem? Então, olhando para aquele período chamado liberalismo, né, onde você tinha um Estado liberal, vamos um pouquinho mais para trás, né? Nós vivemos o Estado absolutista, o Estado de polícia, onde o governo, o monarca era soberano, era irresponsável, não errava, era expressão da vontade divina. Após a Revolução Francesa, nós tivemos aí um fortalecimento expressivo da burguesia, nós tivemos teorias econômicas, como a de Adam Smith, onde ele mencionava que o mercado se regulava automaticamente pela demanda, né, pela oferta, pela procura, onde ele mencionava que no mercado havia uma mão invisível que o regulava. Ele só esqueceu da natureza humana. O homem é mau, o homem é ambicioso, o homem maltrata o homem. Se você não tiver regras para organizar a relação entre as pessoas, normalmente as arbitrariedades, os abusos aparecem. E foi isso que aconteceu no período chamado liberalismo. É evidente que é o momento subsequente a esse estado de polícia, esse estado absolutista. Esse liberalismo econômico, ele foi responsável por uma série de atrocidades na relação de trabalho, onde você tinha pessoas trabalhando 15 horas por dia, crianças trabalhando, mulheres vivendo em condições extremamente precárias. Então, o empresariado começou a massacrar e vender a ideologia que quem nasceu para ser empresário tem que morrer empresário, quem nasceu para ser peão tem que morrer peão.
Então perceba que esse foi um período onde você não tinha uma legislação trabalhista, você não tinha uma legislação previdenciária e a vida do operariado era extremamente ruim. Então note que as revoltas que se dá pelos excessos cometidos é o que faz surgir um novo período. Né? No período absolutista, o burguês, a burguesia não aguentava mais viver tolhida. Ela se revoltou e surgiu uma burguesia forte, culminando no liberalismo. No momento seguinte, quem não aguentava mais sofrer era o povo. O povo se manifestou, se rebelou, e você teve aí o Estado trabalhando para atender agora os anseios populares. O Estado ganhou responsabilidade na prestação de serviço para dar comodidade para o povo. Então o Estado deixou de ser liberalista para virar o welfare state, ou seja, o Estado do bem-estar social. Então, dessa forma, é importante você visualizar que o Estado ele foi mudando de cara de acordo com os abusos cometidos. Sendo que o Estado, quando começou a abraçar tudo que é serviço, no sentido de satisfazer ao povo para compensar do massacre sofrido no período denominado liberalismo, né? Então, observe que essa forma de governar, ela estava sujeita ao caos, e foi o que aconteceu. Porque se você tem uma única fonte de arrecadação, ou a sua fonte de arrecadação maior são tributos, e existe um limite de arrecadação tributária, porque se você aumenta muito a carga tributária, você está deixando de tributar para confiscar. Então, note que existe um limite na arrecadação. E se existe um limite no dinheiro que entra e você começa a abraçar muitos serviços no interesse da coletividade, vai chegar uma hora que os serviços vão começar a ser mal prestados, porque você não vai ter dinheiro para bancar esse conforto todo social. Essa é a primeira consideração. Segundo, o passo seguinte é pegar empréstimo. Mas você não pega empréstimo, hoje inclusive é vedado, né, pela própria lei de responsabilidade fiscal, é vedado aí pelo nosso direito financeiro, você não pode pegar empréstimo para pagar despesa corrente. Empréstimo se pega para investir, para investimento. Ou seja, se você investe em estrutura, essa estrutura te dá um retorno para você pagar o empréstimo. Você pega o empréstimo para pagar uma despesa corriqueira, é evidente que você está fadado a quebrar, porque despesa corriqueira ela não gera receita para você devolver e pagar o empréstimo. Foi exatamente o que aconteceu. Dentro dessa sistemática do Estado do bem-estar social, o Estado começou a ganhar cara de Estado caloteiro, porque ele queria satisfazer sem poder. Então, note que os tempos foram mudando, o mundo foi se globalizando, as multinacionais elas foram se irradiando pelo mundo todo e houve uma resistência primária na década de 90 para que ela entrasse aqui no país. Lembra o Fernando Collor de Mello, aquele presidente que você votou, dizendo que os nossos carros mais pareciam carroças, era exatamente por conta disso. O empresariado internacional ele tinha resistência de colocar suas empresas dentro de um Estado que se oscilava o tempo todo, com inflação galopante. Então é difícil você imaginar que esse cenário fosse atrativo para qualquer empresário, você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então perceba que o Estado teve que ganhar uma cara de Estado responsável para que o empresariado entrasse aqui. É evidente que esse modelo de Estado responsável é um modelo internacional. Nossa lei de responsabilidade fiscal, responsabilidade no gasto público, é uma lei que atende um modelo desenhado lá no FMI. Tudo bem? Há quem diga, né, que foi copiada a lei da Nova Zelândia, tudo bem, mas o modelo é internacional. Tranquilo? Então, note que os serviços públicos começou a ser passado para o mercado, para o empresário começou a prestar serviço público, o Estado começou a prestar menos serviço diretamente, entrando na mesma quantidade de dinheiro e gastando menos. Se ele começou a gastar menos, ele começou a pagar seus empréstimos e você viveu aí uma certa estabilidade, e essa estabilidade ela foi aumentando à medida que foi sendo gerado emprego no teu país por conta da quantidade de empresas que foi sendo instalada aqui na base territorial chamada Brasil. Então é essa a ideia que você tem que ter para você enfrentar o tema,
Então, quando alguém fala para você de Estado gerencial brasileiro, ele está dizendo o seguinte, olha, o Estado hoje ele é gerente, ele não participa da atividade econômica. O Estado hoje, ele não quer prestar todo o serviço público. O serviço que pode ser delegado, o ideal é que ele seja delegado. Agora, para que nós não vivamos o transtorno do liberalismo, onde aquela atrocidade ocorria, ou seja, o Estado não olhava, não interagia com o mercado, ele passou a ganhar um caráter fiscalizador e regulador, cria normas para o mercado e fica observando tudo aquilo que é do interesse da coletividade. Tudo bem? Através das suas chamadas agências reguladoras. As agências reguladoras têm esse condão. Ela fica regulando, tomando conta de determinadas áreas, evitando os abusos, os maus tratos, um serviço que não seja prestado com qualidade para os cidadãos clientes. Então é essa a ideia do Estado gerencial. É uma administração que ela não mais trabalha presa aos seus próprios interesses. O interesse público hoje ele é fracionado. O interesse público não se dá simplesmente, ele não se perde na formalidade. O interesse público hoje se dá na satisfação da coletividade, tudo bem? Então, o liberalismo, que avançou para o Estado do bem-estar social, fez com que surgisse o Estado gerencial num período chamado neoliberalismo. O neoliberalismo é o liberalismo com intervenção do Estado, com controle do Estado, tranquilo? Com menos gasto público. É dessa forma que você tem que visualizar. Eu ainda vou traçar para você mais uma evolução antes de nós enfrentarmos o tema, tudo bem? Então, uma telinha branca aí, Vitor, novamente, para que você consiga dar mais uma visualizada. Bem, então, quando eu traço para você linhas, é importante você visualizar que eu estou traçando linhas do tempo. Quando eu falo de administração pública, já falando agora da administração propriamente dita, eu queria que você conseguisse visualizar a sua evolução. E a administração pública, ela evoluiu de uma administração patrimonialista para uma administração burocrática, e hoje você vive a chamada administração gerencial. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre essa administração antes de nós enfrentarmos o tema. Quando eu falo para você numa administração gerencial, né, que é a que nós vivemos hoje, você sabe que a administração ela usa racionalmente o recurso, ela se preocupa em tratar bem o cidadão. Não basta ser cidadão, né? Tem que ser cidadão cliente, porque quando você olha com o cliente, você pensa em serviço de qualidade. Quando você olha para o cidadão, você pensa em igualdade. Então é uma igualdade do bem, é uma igualdade com qualidade. Se você olha só para cliente, evidente que dentro do mercado todos nós somos clientes, mas se você tem mais dinheiro, você é melhor tratado, você é Itaú Personalité, você não enfrenta fila. Se você é Itaú, você fica 40 minutos em pé para ser atendido. Então isso não vale no tratamento dado pelo Estado, não basta ser cliente, tem que ser cliente, mas tratado com igualdade. Da mesma forma que não basta ser cidadão, tem que ser cidadão e bem tratado. Porque se você for tratado com igualdade, mas maltratado, como se dava na administração burocrática, onde a administração se perdia no excesso de papel, não era interessante também. Burocracia é sinônimo de formalidade. Tranquilo? Agora, quando eu falo para você em administração patrimonialista, é o mundo acabando, né? Ela consegue ser pior do que uma administração com excesso de burocracia. A administração patrimonialista, os bens do Estado se confundem com os bens do monarca. Né? Todo serviço público, o sistema de acesso a ele é a amizade com o monarca. Então, note que a nobreza era ela que ia organizar a máquina administrativa, sem sequer ter mérito algum para estar ali. Essa era a administração patrimonialista que foi tão repudiada a ponto de nós partirmos por uma administração com controle de cada passo. Esse controle se deu na chamada administração burocrática. Na próxima aula a gente fala mais um pouco sobre isso e a gente vai avançar no tema administração pública. Um abraço e até a próxima.